O candomblé não é uma coisa só. Existe mais de um candomblé, e isso é inegável. O problema começa quando achamos que o candomblé que praticamos é o candomblé correto e o candomblé que deve ser praticado por todo mundo. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Tom Lorê, você está no canal Historiando Axé e hoje vamos falar sobre: existe apenas um candomblé? Quando eu estou falando de dois candomblé, que existe o meu candomblé e o candomblé que os outros praticam, que eu vejo normalmente como errado, eu não estou falando de nação, eu estou falando da minha visão de enxergar e entender o candomblé e como é o candomblé. Não das nações de candomblé, de uma maneira geral, mas sim da forma de entender e interpretar o candomblé. Muitas pessoas acreditam que só existe o candomblé que ela pratica, da sua raiz, da sua origem, da sua tradição, na forma e na formatação do candomblé que ela vê, do jeito de cantar, de dançar, de fazer os orôs ritualísticas, obrigações, e aquele é o candomblé correto. Mas, na verdade, existem mais de um candomblé. Existem dois candomblés. Esse candomblé que a pessoa pratica e o candomblé que os outros praticam. E para outros ainda existem três candomblés, ou seja, o que eu pratico, o que os outros praticam e o candomblé do meu imaginário, que seria aquele candomblé perfeito, bem formatado, baseado nas ideias que eu crio, das coisas que eu ouço, das coisas que eu acredito que seriam melhor para o candomblé. Ou seja, primeiro o candomblé da minha vida, o candomblé real, do meu dia a dia, dentro da roça de candomblé. O candomblé que eu ouço os outros falando, que é marmotagem, é maluquice, é errado, e o candomblé fantasioso e do meu ideal, aquele que eu acharia que seria o mais bonito, o mais correto, o mais perfeito, o candomblé fantasioso, o candomblé utópico. Ah, mas Tom, você está inventando esse papo de tudo que você está falando para defender os que fazem maluquice por aí? Não, não. Independente da maluquice dos outros, da loucura dos outros, da marmotagem dos outros, existem culturas distintas de candomblé, raízes, tradições e origens distintas de candomblé. Isso independente de nação. Você pode trazer essa informação para toda a nação, seja Queto, Jeje, Angola, Efã, qualquer nação de candomblé, inclusive de outras religiões de matriz africana, esse entendimento pode ser levado e se compreender que existem culturas diferentes. Existem culturas literalmente erradas, equivocadas, sem fundamento? Sim, mas existem diferenças de cultos e tradições. E mais o que importa para o candomblé? O que importa para o candomblé é o candomblé que você aprendeu, o candomblé do qual você é iniciado, o candomblé do qual você faz parte, e o candomblé do qual você vai praticar e o que você pratica. Esse é o candomblé que importa para você e deve importar. Que você deve seguir a sua cultura religiosa, a sua tradição, a sua raiz e pronto. Não se importar com o outro. Se importar com o que você aprendeu dentro do seu ilê axé, dentro do seu axé, dentro da sua cultura religiosa, e isso daí deve ser o suficiente. O candomblé é uma religião, assim como toda religião é uma construção social. As pessoas normalmente não entendem dessa forma ou não querem entender dessa forma para achar que o candomblé é algo metafísico, simplesmente assim. Tá, tudo bem, toda religião tem sua parte metafísica, ou seja, aquilo que está além do que é físico, visível, material, aquela parte espiritual, religiosa, energética, a parte do axé, mas tem a influência e a confluência com as coisas do nosso dia a dia, da nossa sociedade, da nossa tradição, da nossa cultura. Por isso o candomblé se diferencia muito do culto tradicional iorubá, do culto de vodum, do culto de inquice africano, assim como também se diferencia dentro da religião e da liturgia da onde se origina a sua roça, seu axé e sua tradição. Então o candomblé é uma construção social, assim como toda religião, assim como toda religiosidade. Porque o candomblé não deixa de ser uma cultura específica de um povo. Nessa dicotomia sobre o candomblé, há brigas por falta de reconhecer que o candomblé é muito maior, né, uma cultura muito maior do que a nossa comunidade religiosa. O candomblé não é a nossa comunidade religiosa, não é a nossa tradição e tudo mais. Então essa dicotomia de briga de existem dois candomblés, como eu chamei a atenção no início desse vídeo, falando de que existe o meu candomblé e o candomblé que é praticado pelos outros, essa dicotomia existe, essa briga existe por conta de achar que o candomblé se resume à minha comunidade religiosa. Não, e o candomblé é muito maior do que isso. É uma construção social que
vara o século, né, mais de um século, e muito maior do que a nossa existência atual e a nossa comunidade religiosa atual. E no adendo do candomblé imaginário, ou seja, o candomblé que a gente idealiza, o candomblé utópico, a gente não pode querer que as pessoas mudem, ou até a nossa própria roça de candomblé mude, de uma hora para outra, para satisfazer o que a gente acha ou idealiza como melhor e ideal, aquela coisa perfeita para o candomblé. As coisas mudam, se atualizam como qualquer construção social, mas não é uma mudança repentina nem brusca. E como eu falo e sempre falo aqui nos vídeos do canal Historiando Axé, o candomblé muda, mudou, está mudando e vai continuar mudando e vai transformar junto com a sociedade, mas nunca vai ser uma mudança rápida nem repentina. Então, o candomblé é muito maior do que a gente vê no nosso dia a dia. Quanto mais a gente puder frequentar e visualizar o candomblé de outras roças de candomblé, de outras tradições, a gente vai ver o quão grande é o candomblé. Bom, eu espero ter explicado que o candomblé não é uma coisa só. O candomblé não é só o que você vê, nem é só o que você acredita. O candomblé não é uma coisa só. Então, se você gosta de informações e conteúdos como esse sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados toda semana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.